Todos os domingos às 6:30 da noite tem culto da família na Way House Church. Venha estar conosco. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo. Eu quero falar uma coisa aqui. Em tudo nós devemos prestar atenção na voz do Espírito do Senhor. Tudo que acontece ao nosso redor, nós devemos prestar atenção que o Senhor tem falado conosco. Essa semana, desde segunda-feira, aconteceu até um burburinho aí no grupo da nossa igreja sobre educação das crianças, sobre escola, etc, etc. E na terça de manhã eu fui orar e Deus me deu uma palavra sobre como nós devemos educar os nossos filhos. Na terça noite eu dei uma pincelada na casa da irmã Disse, e o Senhor quer que eu fale essa mensagem aqui hoje. Então hoje eu vou falar sobre educação de filhos no caminho do Senhor. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 8. Se quiser abaixar um pouquinho meu microfone, pode abaixar. 1 Samuel, capítulo 8. Quem aqui tem filhos? Deixa eu ver. 90% da igreja. Samuel capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Todos acharam, irmãos? 1 Samuel lá no Velho Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Amém. Pode fechar sua Bíblia, desliga seu celular. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor fale conosco nessa noite aqui, Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz. Que o nosso coração esteja pronto para receber a Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Queridos, quem era o Samuel? Samuel é um milagre de Deus na vida de um casal. Existia um homem chamado Eucana que tinha duas mulheres, e muitos dos irmãos conhecem a história. Esse Eucana tinha Penina e tinha Ana. Penina dava muitos filhos a Eucana, porém Ana não dava filhos. Ana começa a pedir ao Senhor que quer ser mãe. Naquela época os irmãos já sabem que o não ser mãe era uma maldição. Ana começa a suplicar ao Senhor, até um dia que ela está no templo. E ela está chorando tanto, ela está pedindo tanto, que o sacerdote, o pastor da igreja, naquele dia, achou que ela estava bêbada. Disse assim para ela: ô Ana, isso é hora de você estar bêbada, Ana? Isso é hora de você beber? E ela diz: não, o senhor está me julgando errado, eu não estou bêbada. Eu estou aqui porque eu estou clamando pelo meu milagre. Eu estou clamando a Deus por um filho, eu preciso de um filho. E ela faz um voto com Deus. Se Deus desse para ela um filho, se Deus abrisse a sua madre, ela entregaria a casa do Senhor. Ele seria um filho dentro da casa do Senhor, ele serviria na casa do Senhor. O tempo passa, Ana recebe a graça, Ana é mãe. Agora Ana tem Samuel, e a Bíblia vai dizer que até o tempo final da amamentação fica com ela. Quando Samuel termina de ser amamentado, ela vai até a igreja, até o templo, até o sacerdote, até o pastor, Eli, o nome dele, e entrega o seu filho a Eli e diz: Eli, está aqui meu filho, conforme eu fiz um voto com Deus, ele servirá na casa do Senhor.
Agora Eli é uma criança que começa a estar junto com os sacerdotes. Todos os sacerdotes vêm da tribo de Levi. É uma tribo que Deus escolheu naquele tempo, que servia dentro da casa do Senhor. Eles recebiam as ofertas, eles louvavam como os levitas, eles ministravam a palavra, eles cuidavam do templo, eles dedicavam a sua vida na casa do Senhor. Agora, Samuel cresce na casa de Eli. Samuel se estabelece a partir de uma família. E a Bíblia vai dizer que Samuel cresce e Samuel é chamado por Deus. Todos os dias, naquela noite, Deus chama Samuel e Samuel automaticamente levanta e diz assim: pois não, Senhor. E vai ter Eli, achando que Eli tinha o chamado. E ele fala: não, eu não chamei você, pode voltar a dormir. Ele volta a dormir e chama de novo Samuel. Ele vai até o sacerdote de novo e vai e volta até a hora que Eli fala assim para Samuel: Samuel, a próxima vez que te chamar, diga: Senhor, eis-me aqui, pode falar. Porque é o Senhor que tem te chamado. Deus estava chamando Samuel, e a palavra que Deus deu a Samuel era muito dura, porque o Eli tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, Ofni e Finéias, eles usurparam a igreja de Deus, o templo. A Bíblia vai dizer que enquanto as pessoas levavam as ofertas, eles pegavam garfos de 3 pontas, iam lá e arrancava a carne para eles. Eles usavam as mulheres. A Bíblia diz que Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, avisa Eli que o meu juízo virá sobre a sua casa por causa do pecado dos seus filhos. Samuel diz a Eli, e agora as coisas mudam, porque existem os filisteus, que eram os contrários ao povo de Israel, e eles entram em guerra com o povo judeu, com o povo hebreu, e 4.000 desses homens são mortos. Eles voltam e tem uma estratégia: vamos todo mundo, porque eles querem roubar a arca do Senhor, eles querem roubar a presença de Deus de Israel. Quando eles vão na segunda guerra, a Bíblia diz que os filhos de Eli estavam, e 30.000 homens foram mortos naquela guerra. Além de serem mortos, a Bíblia diz que os filisteus roubaram a arca do Senhor e levaram para o templo de Dagom. E aí continua a história. Passa o tempo, um dos que estavam na guerra sai correndo, chega para Eli, ele já está velho, já não está enxergando direito. Ele chega para Eli e fala assim: Eli, aconteceu um negócio, roubaram a arca do Senhor. Aconteceu um negócio, os seus 2 filhos foram mortos e roubaram a arca do Senhor. A hora que disse que roubaram a arca do Senhor, ele cai para trás, bate a cabeça e quebra o pescoço e morre. Samuel agora é instituído como juiz. Agora Samuel também é sacerdote, ele é profeta. Ele ouve o povo, fala com Deus, ele ouve Deus, fala com o povo e julga as causas. Agora sacerdote Samuel vai, tem uma estratégia e traz novamente a arca da aliança. É instituído novamente e Samuel fica velho. Nesse texto que nós lemos, Samuel fica velho, mas Samuel teve uma vida devota dentro do templo do Senhor. Samuel foi entregue pela sua mãe, consagrado ao Senhor desde do seu ventre, antes do seu ventre. E a Bíblia vai dizer no capítulo 8 que nós lemos que os 2 filhos que ele tinha, um chamado Joel, outro Abias, Samuel coloca-os como líder de Israel porque a sua idade chegou. E o povo não aceita. O povo não aceita porque os filhos de Samuel também não andavam nos caminhos do Senhor. Os filhos de Samuel, eles aceitavam suborno do povo perante as ofertas do Senhor. E aqui eu encerro o texto e a história. Eu quero que você pense comigo sobre a construção da vida de Samuel. Você pode falar assim para mim: pastor, mas ele nasceu na igreja, ele cresceu na igreja, ele teve toda a referência da igreja, e ele não foi um bom pai? Não. Os filhos deles perverteram as ofertas ao Senhor. Olha a construção de Samuel.
A sua mãe Ana era uma mulher temente a Deus, fervorosa, mulher de oração. Mas ele não é educado pela sua mãe Ana nem pelo seu pai. Ele é educado por uma outra família. Ou seja, a construção emocional, educacional, religiosa, não vem de Ana. Vem de quem? Vem de Eli. A referência que ele tem de casa, de família, de pai, de mãe, de filhos, não é do pai onde ele nasceu. A genética, a referência é de onde ele cresceu. Eli. Olha Eli agora. Samuel, a câmera agora é em Eli. Olha o Eli. 24 horas por dia existiam turnos no templo. O templo não fechava. 24 horas por dia o fogo não poderia parar no altar. Tirava a cinza, colocava mais lenha, colocava mais fogo, mais sacrifício. E era 24 horas por dia. O fogo ardia no altar o tempo todo. Ele era uma referência para o povo. Ele julgava, ele intercedia, ele orava. Ele era a referência do povo. Ele não era voluntário. Eu vou ser da tribo de Levi. Não, é a descendência dele. E pasmem, todo judeu, eu disse todo o judeu, até hoje, meia hora do dia, o pai senta com os filhos e ensina a Torá. Então a partir dos 6 anos de idade, que ele já começa a ler e escrever, todo judeu lê a Torá e ensina. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, para os seus filhos judeus. Então, essa é a construção. Eli todo dia sentava com o Ofni e Finéias. Samuel cresceu vendo aquilo. A construção dele é exatamente dessa. Mas os filhos que deveriam dar uma continuidade saudável no ministério do pai, eles comiam as ofertas. Olha o que fala em 1 Samuel 2,17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Terrível, terrível. E agora o Samuel, na sua fase adulta, está passando pelo mesmo problema que Eli. Não é interessante? Ele estava inserido no contexto de filho, agora ele cresce, tem os seus, e a casa dele está passando pelo mesmo problema daquele a quem os criou. O filho dele também peca contra Deus. Os erros acontecem de geração em geração. E isso acontece até os dias de hoje. Mesmo nós sendo filhos de Deus, cristãos, nascemos na igreja, crescemos na igreja, e nananã, nós erramos na educação dos nossos filhos. Sim ou não? Vamos lá. O primeiro erro dessa bagunça toda aqui. Quando Samuel cresce e vê Eli, a Bíblia dá uma dica. 1 Samuel 3,13 fala assim, só ler, só ouvindo, só abrir. 1 Samuel 3,13. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. O primeiro problema dessa bagunça toda é que Eli se omitiu em repreender os filhos quando os filhos estavam errados. Ponto. Começo a pregar agora. Toda criança precisa de limite. Toda criança precisa de disciplina. Quando a criança erra, não é para nós passarmos a mão na cabecinha, vai, como ele é lindo, né? Olha, ele está quebrando todo o som da igreja, como é bonitinho. A criança precisa do confronto ao errar.
Nós precisamos. Faz parte da nossa construção. A criança que não é confrontada quando criança, ela é uma criança, é um adulto insubmisso. Ela não tem limites. Ela passa por cima de qualquer um. Ela passa por cima de todos. Por quê? Os meus pais nunca falaram. Quem é você para falar assim comigo? Quando ela for para o mercado de trabalho, que o primeiro gerente dá uma espanada, vai vir chorando. As crianças que não têm confronto, elas pensam que o mundo gira ao seu redor. Tudo é por elas, para elas, pensando nelas. E o pior é que essas crianças crescem e casam. E quando casam, acham que o marido ou a esposa tem que ser da mesma forma. Como tem homens e mulheres ainda achando que o cônjuge é pai ou mãe. Cônjuge não é pai e não é mãe. Entende isso? Não vai dar nem glória a Jesus, nada. Só para quebrar. Se a gente for olhar um pouquinho mais para frente, no livro de 2 Samuel vai falar do rei Davi. A Bíblia fala que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que o rei Davi teve um problema tão grande por causa de confronto dos filhos, que trouxe morte aos filhos. Presta atenção, rápida história. 3 filhos: Aminon, Tamar e Absalão. Aminon, ele olha para Tamar com segundas intenções e trama para estuprá-la. Resumindo, ele estupra Tamar, Aminon. A Bíblia fala que quando Davi descobre tudo que Aminon tinha tramado e o que ele fez, Davi não faz nada. Depois o irmão Absalão ficou tão revoltado com Aminon, que ele planeja matar o irmão. Ele planeja e executa. Absalão mata Aminon. E a Bíblia vai dizer que Davi novamente não confronta o seu filho. A falta de confronto dos nossos filhos podem gerar filhos homicidas, sem limites. Não, meu pai não vai falar nada. Meu pai não vai falar nada. Cuidado com a falta de confronto. Segundo erro. Samuel nasceu de Ana, mas ele foi educado por Eli. Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você, pai. Com tudo que eu estou falando aqui, com muito amor, irmãos. Porque nós erramos mesmo. Mas a palavra de Deus nos direciona a um caminho certo. A educação do seu filho não é de Eli, é de Ana. Em outras palavras, a educação do seu filho é sua, é responsabilidade sua, não de terceiros. Nenhuma babá, nenhum colégio, nenhuma igreja, nada pode educar o seu filho. A responsabilidade é toda sua. A responsabilidade da educação. Mas vamos entregar para Eli. Estou dizendo que isso aqui está errado, é só uma conjectura, irmãos. Deixa a babá, o que tem? Ela fica bastante tempo, ele gosta dela. Não, você tem que ver, pastor, ela é um amor de pessoa. Cuidado para quem você tem terceirizado aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nós passamos uns anos, eu e a Suzana, morávamos em São Paulo, trabalhávamos em São Paulo, deixávamos o Arthur 7 da manhã na escola, desde os 4 meses de idade até vir para cá com 5 anos. Foi a pior coisa que a gente fez na vida. Foi a pior coisa, porque nós terceirizamos tudo. Nós entregávamos ele 7 da manhã e buscávamos 7 da noite. Que bacana. E quando você volta às 7 da noite, você está numa energia total, não é? Não. Você quer o quê? Dormir. Comer fast food e dormir.
Essa é a construção nossa. Nós damos desculpa para trabalhar, para dar um bem-estar para eles. Eu preciso trabalhar mais porque ele precisa de mais coisas. O seu filho não precisa de mais coisas, ele precisa de você, ele precisa de mim. É isso que nosso filho precisa. Os nossos filhos não precisam de coisas. Olha você aí, quando você era criança, quantos brinquedos você ganhava no ano? Quem ganhava um brinquedo só levanta a mão. Quem ganhava 2? Quem ganhava 3? Quem ganhava mais de 3? 4 pessoas. Quantos presentes, agora me pergunta, quantos presentes você dá para o seu filho por ano? Quem dá menos de 10? Só 3 pessoas levantaram a mão. Estou falando de menos de 10. Estou falando de menos de 10. 3 pessoas levantaram a mão. Os nossos filhos não precisam. Cada vez que eu compro um brinquedo para o Arthur, ele chega em casa, some o brinquedo. Some. Porque entra na pilha, ele está na loja, ele fica, não pai, olha aquele, olha aquilo. E se a gente tiver com a consciência pesada, com a culpa de não estar perto, a gente vai e compra. Não, eu vou comprar. Nós estamos criando monstros e não filhos. Assuma o papel que Deus designou a mim e a você. Não terceirize a educação do seu filho. Aí, anotando glória a Deus, irmã. Erros que cometemos diariamente agora. Nós não fazemos a lição de casa com os nossos filhos. Eu faço, Suzana faz. Quais pais aqui fazem a lição de casa com seus filhos? Nós não fiscalizamos o celular dos nossos filhos. Quem aqui tem celular? Qual filho tem aqui celular menos de 10 anos? Deixa eu ver. Menos de 10 anos. 2, 3. Pode falar a verdade, irmão. Deus está vendo. 4. Não adianta mentir, não. Deus está vendo tudo aí. E lá no bolso dele também. Nós damos celular aos nossos filhos com menos de 10 anos. Irmãos, 10 anos você não sabia o que era. Não sabia nada. Você abriu o olho com 5 meses, irmão. O Arthur veio no carro falando que agora ele tirou umas notinhas boas da escola. A Suzana devolveu o celular dele, que ele usa para assistir os YouTube da vida. E ele falou assim: pai, como assim você não tinha celular? Tipo, o que você fazia no mundo sem um celular? Nós não impomos limites sobre os equipamentos eletrônicos. Nós não damos limite aos nossos filhos. É melhor ele assistir e me deixar em paz. Irmãs, irmãos que têm filha mulher, cuidado com as roupas de adulto que você permite que a sua filha use. Você sabia que eu estudei isso que estou falando para vocês? 6 anos, durante 6 anos eu estudei sobre essas coisas. Um pedófilo, ele olha para uma menina vestida de uma mulher, ele não vê uma criança, ele vê uma mulher baixinha. Essa é a mente de um pedófilo. Cuidado com as roupas que você permite que a sua filha use. Cuidado com as músicas que eles têm ouvido. Não tem música que não dá para falar a letra da música aqui na igreja. Não estou falando de música secular, não. Isso já passamos dessa fase. O que eu estou falando é de profano, promiscuidade. Eu estou falando para você ler, ouvir aquilo que seu filho ouve.
Nós não temos tempo para sentar-se à mesa e fazer refeição. Nós não temos esse tempo. É melhor que eles... Sabe qual que é o segredo da mesa? Eu vou pregar aqui qualquer dia sobre isso. O segredo da mesa é que nós conseguimos olhar os nossos filhos nos olhos. E a Bíblia fala que os olhos é a janela da alma. Tem filhos tem pais que não olham para os filhos e não conseguem entender ou saber o que eles têm passado. A mesa é importante. Nós precisamos voltar a sentar à mesa com os nossos filhos. Cuidado com o que ele tem ouvido que sai da sua boca. Os nossos filhos são miniaturas nossas. Os nossos filhos são miniaturas nossas. Eles ouvem tudo e veem tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós falamos. Os judeus ensinam a Torá durante 30 minutos por dia. Eles gastam, Cedric, 30 minutos do seu dia sentado à mesa ensinando para o seu filho quem é Deus. Irmão, o judeu é uma referência para nós, irmãos. É o primeiro povo. Querendo ou não, eles são uma referência para nós. Olha eles e olha a gente. Quem ensina sobre Deus é você. E é mais nas suas atitudes do que nas suas palavras. Todo judeu, eu trabalhei 7 anos com judeu, 7 anos, já fui diversas vezes na sinagoga, eu cuidei da casa de um judeu, eu participei todos os anos de 3 maiores feiras do Brasil de utilidade doméstica. Essas feiras, o pico maior de faturamento era o sábado. Sabe onde eles estavam no sábado? No dia de maior movimento na sua empresa? Oi? Na sinagoga. Nunca, nesses 7 anos, eu vi um judeu ir trabalhar. Todos na sinagoga. Eles sabem identificar que quem dá o ouro e a prata é aquele. Não é pelas suas forças. Eles não estavam. E assim, porque eu era um cristão, se é um gerente judeu, fecha. E vi diversas fechadas, diversas importadoras fechadas nos picos das feiras. Sexta-feira, 5 da tarde, pode ligar para ele o gerente do Banco Safra. Cadê o tá aqui, não está aqui hoje. Eles não atendem. Porque o maior compromisso é com Deus. Aleluia. Buscar primeiro. Oi? O problema não é o quanto você trabalha, mas o quanto você crê no Deus do ouro e da prata. Amém. Você dedica tanto a sua vida ao trabalho, tanto, que você tem corrido atrás do dinheiro. Eles não, o dinheiro corre atrás deles. Quantos judeus pobres você conhece? Me fala 2, vai. Às vezes um está meio perdido ali. Fala 2 só. Quanto nós tivermos uma vida mais ou menos com Deus, nós precisamos correr atrás das nossas coisas, irmãos. É muito mais ou menos a nossa vida. É muito mais ou menos. Você já pensou parar o faturamento de uma empresa sexta-feira, 5 horas da tarde? No auge, num sábado que vem de comércio. Nós levamos a nossa fé da mesma forma que nós levamos a nossa conta bancária. Quando ela está gorda, hoje estou tranquilo aqui, né, em casa. Por que eu vou na igreja? Por que eu... Irmão, se dá uma apertada, os irmãos já começam a falar pro Carlinhos, tem oração amanhã de manhã? Tem, né, cara? Tem. 7h30. Quando aperta eu corro.
Eu não consigo me relacionar com Deus apenas por quem Ele é, mas pelo que Ele me dá. O maior problema na educação dos nossos filhos é a vida que nós pais levamos. Nós falamos de ética, pregamos sobre ética, mas nós não vivemos essa ética que nós falamos. E a memória virtual desses últimos tempos vai virar um grande álibi nas mãos deles. Eles vão falar assim: pai, mas você fazia, eu vi lá no seu Orkut. Todo mundo aqui Orkut. Eu vi no seu Facebook as fotos antigas. Eu sei o que você fez no verão passado. Mas pai, o problema não é o que a gente fez, o problema é o que a gente faz. Porque as coisas velhas se passaram mesmo, erramos mesmo. Mas e agora, daqui para frente? Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem muito jovem que não trabalha e fuma narguile. A minha pergunta é: da onde vem o dinheiro? Quem financia? A gente está louco. Você olha as fotos, é pessoal com bebida, é narguile, aí você olha e fala assim: mas você trabalha? Não trabalha. Quem é que está pagando as contas? Tem muitos de nós que pensamos assim: eu não posso corrigir meu filho, porque eu fico muito pouco tempo com ele. A nossa função como pais, irmãos, é uma apenas. Os nossos filhos, eles nascem egoístas. Todo mundo nasce egoísta. É dadá, é mamar, é papá. Você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Nós precisamos fazer tudo por eles, eles não têm condições. Mas a vida, nós precisamos criar uma estratégia do egoísmo para o empático. Não é, cara? Porque eles não vão a vida inteira ter alguém que coloque na boca. Eles vão ter que correr atrás do deles. E a hora que for, para eles correrem atrás do deles, como é que faz? Que filhos nós estamos educando e criando? Que tipo de educação é essa nossa? Aí quando casa, a primeira briga, pega todas as roupas e volta para casa da mãe. Porque sogra é uma benção mesmo, adoro. Ah, filhinha, fica aqui, ele está te maltratando, tá? É? Oh. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que aí fora não é nosso lar. Eles precisam estar prontos para enfrentar o dia a dia, e que não é fácil. Eles precisam ouvir as coisas, como o Rodrigo disse aqui no início, e saber que o Deus que eles servem é muito maior do que qualquer outra coisa que possam oferecer a eles. Glória a Deus. Ele precisa saber que o pai e a mãe deles é a referência que eles têm em todos os âmbitos de sua vida. Essa é a função de um homem, de uma mulher de Deus, para educar os seus filhos. Ontem o meu filho é nadador. Ele ontem foi participar de um torneio e ele participaria de 4 provas. O tempo recorde dele é de borboleta. Primeira prova ele foi muito bem, em primeiro lugar. Na segunda prova ele pulou e meio que entrou na água de mau jeito. Ele engoliu muita água. E ele começou a ficar tonto e quase desmaiou na piscina. E o coach teve que tirá-lo até restabelecer ele novamente. Quando restabeleceu, ele não estava bem. Ele foi para a terceira prova, ficou em último lugar. E ele foi para a quarta prova, ficou em último lugar. Não conseguia. E ele me ligou, chorando: pai, eu treinei tanto, eu fiz tanto. Olha só, pai, olha o que aconteceu. A gente como pai, na hora o coração quebra. Você quer... Não, filho, você quer que ele voe sobre as águas, assim, né? Filho, sai correndo nas águas. Você consegue.
Mas tem dias que os nossos filhos vão perder. Tem dias que as coisas vão dar errado mesmo. Nem todo dia é medalha de ouro. Tem dia que não tem nem medalha. O que eles precisam saber de nós é: filho, continua, é encorajar. Filho, na próxima você consegue. O pai está do seu lado. Eu oro por você. Aleluia. Se na primeira, você também é um burro, hein? Se a gente não prestar atenção, nós lançamos palavras de maldição ao invés de encorajar os nossos filhos. Você não sabe fazer nada direito. Você não pode nada. Que isso, irmãos? Os nossos filhos são heranças que Deus nos deu. Eles são bênçãos sobre a nossa vida. Nós precisamos, quando acabar tudo, e seus filhos estiverem do seu lado, falando: o meu pai é o meu herói, a minha mãe é a minha referência, valeu a pena tudo na sua vida. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Se nós não executarmos agora a função de pais, nós nunca conseguiríamos ser exemplo como os discípulos de Cristo. E agora entra a nossa igreja. Como que a igreja Way pode ajudar os pais? A igreja Way, ela tem o logo da igreja está aí para vocês? Quando Deus falou comigo sobre esse nome, sobre essa essência, essa cor laranja. O que é essa cor laranja? A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como luz para os nossos pés. O amarelo da luz da palavra do Senhor, com o vermelho do amor da família, a junção da igreja, a junção da casa, conectados, se torna a cor laranja. Nós, como igreja, acreditamos que nós podemos sim fortalecer o lar, a casa. Nós, como igreja, acreditamos que a sua casa pode ser abençoada e a gente pode te ajudar nesse propósito. As duas instituições, caminhando juntas, se tornam mais fortes. Nós começamos com um processo de discipulado na igreja a partir dos maridos, a partir das mulheres, a partir do casamento. Depois que acaba o processo de casamento, vai para o processo de educar filhos à maneira de Deus. A nossa igreja tem os pastores kids, esse material que as nossas crianças usam, chama Lifeway. Material que a gente possa comprar, irmãos. Eu não vi ou estudei um melhor que esse. Tem tudo. Tem tudo. Nós investimos na sala das crianças, porque nós acreditamos que esse tempo que eles estão lá, são sementes lançadas à palavra do Senhor, que você vai regar na sua casa, diariamente. A minha função, a nossa função como igreja, é te dar sementes, é estar ali, semeando na vida dos seus filhos, e a sua função é regar. A Bíblia diz assim: um semeia, outro rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. Nós investimos na sala das crianças. Todas as terças e domingos nós oramos aqui pelas crianças. Desde quando eu assumi a igreja, ainda lá no outro ministério, lá no condomínio, todos os cultos nós oramos pelas crianças. Eu acredito no poder da oração pelos nossos filhos. Amém. Nós temos aqui na igreja uma psicóloga de segunda e terça-feira, na sala 111, que ela atende muitas pessoas aqui. Crianças, adultos. Eu acredito que, por que não passar por um psiquiatra? Nós precisamos entender a cabecinha dos nossos filhos. A irmã Anne tem feito um trabalho incrível. Cadê a Carla e o Luciano? Sim ou não? Quanto que ela cobra de vocês? Posso falar uma coisa aqui, Carla? O Luquinhas começou a falar na salinha das crianças a partir das aulas da Anne. Ele fez um ano de fono e não falou nada. E a partir de algo que a Anne fez, a Anne é pedagoga e ela tem conhecimento com vários tipos de deficiências, né, no sentido
neurológicas das crianças. E ela tem ajudado as crianças. Nós estamos aqui para te apoiar, irmãos. Nós estamos aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para te condenar, ao contrário. As nossas forças estão, vamos andar junto. Como que está o seu lar? Como que está a sua casa? Como está a sua família? Como que está a educação dos seus filhos? Como estão os seus filhos em casa? Nós não sabemos tudo e não sei mesmo, mas eu vou procurar ajuda. Não tenho problema com isso. Pastor, mas eu fracassei. Ou não. Os meus filhos são grandes. E agora o que eu faço? Primeira coisa. Existe um ministério chamado Desperta Débora. Deixa eu explicar para vocês algo sobre esse ministério. O pastor Jeremias Pereira e o pastor Marcelo Gualberto, 2 pastores de Belo Horizonte. O pastor Jeremias da 8ª Igreja Presbiteriana e o pastor Marcelo Gualberto, líder da MPC, Mocidade para Cristo, de muitos anos em Belo Horizonte. Eles foram convidados para ir para a Coreia do Sul, em Seul, em uma conferência, não me lembro o ano, se é 95 ou 98, alguma coisa nesse sentido. E lá, naquela conferência, foram muitos pastores, foram mais de 200 pastores do Brasil, tinha muita gente, eles estavam num estádio, e naquele dia do estádio, consagraram 100 mil jovens para ser missionários. Foi consagrado naquele dia 100 mil jovens para ser missionários. E uma dos parabéns, assim, como que eu posso dizer? Das homenagens que foram feitas para muitas mães que oravam pelos seus filhos. Naquele momento Deus fala com o pastor Jeremias Pereira: quando as mães oram, os filhos se levantam. Aleluia. Em primeiro lugar, se você tem um filho que está afastado, jovem, que está rebelde, ore por ele. Amém. Em primeiro lugar, não deixe de orar pelo seu filho. Segundo lugar, ame o seu filho de todo o coração, de toda a alma. Aleluia. Ame. Depois você assista na sua casa o testemunho do apóstolo Paulinho de Jesus. O apóstolo Paulinho de Jesus, um ex-travesti, esteve na minha casa, eu conheço pessoalmente. O pai dele, pastor da Deus e Amor, depois ele foi ser pastor da Assembleia de Deus do Belém. Ele fazia programa na Radial Leste, como travesti. Ele tinha silicones, aqueles silicones de antigamente. E o pai dele, um pastor tradicional, pegava o paletó dele todos os dias, Carlinhos. Ô filho, ia lá na Radial, ele de calcinha e sutiã, ele conta o testemunho dele, está no YouTube. O pai dele colocava o paletó sobre ele e falava: filho, vamos para casa, filho, o pai te ama. Sem acusação, mas em amor. O pai morre e não vê o filho convertido. Anos depois, Deus traz o Paulinho de Jesus e converte ele na essência. O pai morreu, mas as orações do pai, a atitude do pai não morre. Pais, vocês podem até fechar os olhos e não ver, mas as suas orações, as suas atitudes não são em vão no Senhor. Não é em vão, não é em vão. Ame o seu filho, seja exemplo para o seu filho em tudo. Se tu uma bênção, seja você a resposta. E aqui tem algo importante que eu escrevi hoje à tarde. Peça perdão ao seu filho se for necessário. Tem um irmão ali, ó, querido, que eu amo. Depois de anos, não foi, Antônio? Pediu perdão aos filhos, com mais de 30 anos. Mudou, não mudou, Antônio? As orações continuam e a promessa eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir. Aleluia. Se for necessário voltar atrás e pedir perdão para os seus filhos, não tem problema nisso. Peça perdão. Peça perdão. Semeie palavras de bênção. Profetize sobre a vida deles. Você é uma bênção. Você será um homem de Deus. Você será uma mulher de Deus. Nós não sabemos quando Deus vai encontrá-los, mas o período, quando for, o tempo é de Deus. A nossa função é falar, é declarar. Profetize coisas boas. Malaquias capítulo 4, verso 6 diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos seus filhos para os seus pais. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.
o coração dos seus filhos se converterá em amor. Não adianta bater, não adianta brigar. Estou dizendo para os filhos que nós achamos que não tem mais jeito. E deixa eu terminar. Um dia, chama ela lá. Um dia, tudo isso que achamos que é tão importante hoje, presta atenção, tudo isso que a gente corre atrás hoje, gasta tempo, e vai, e não estou falando que não tem que fazer, irmãos, eu só estou dizendo sobre prioridades. Tudo isso, um dia, tudo isso que nós achamos que é tão importante vai passar. E as únicas coisas que ficarão serão as heranças que deixaremos aos nossos filhos. 3 tipos de herança eu coloquei aqui. Dinheiro, sim, podemos deixar como herança. Caráter e fé. Qual é a prioridade dessa herança para você? Se for dinheiro, caráter e fé, está errado. Fé, caráter e dinheiro. Não tem problema em dinheiro, irmãos. Não tem problema nada. O problema é nós invertermos as ordens. O problema é nós deixarmos tanto dinheiro e esquecermos a fé. Ou buscarmos tanto caráter e esquecermos o dinheiro e andar junto, caminha junto. Uma criança que tem fé em Deus, um jovem que tem fé em Deus, ele pode até se desviar, mas depois ele volta. Minha mãe orou anos para mim e para meu irmão. Eu fiquei 4 anos afastado da igreja, irmãos. Eu nasci na igreja. Já contei isso para os irmãos várias vezes. Doido para fazer tatuagem. Minha mãe, crente, braba, não pode. Subi para fazer tatuagem. E quando ia fazer a tatuagem, eu ouvi a voz da minha mãe. Falei, meu Deus, eu não posso nem fazer a tatuagem em paz. Meu irmão 5 anos mais novo que eu. Aí eu lá, né, mãe? Nem fiz tatuagem. Estava fora da igreja. Aí cheguei em São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, meu irmão tinha fechado a perna. Todo dia ele faz uma diferente. E não acho problema nenhum nisso. Estou dizendo isso aqui, ela não gostava na época. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos inverter a ordem. E a maior ordem de todas aos nossos filhos é a fé em Deus. Porque eles podem, quando eles estão firmados na fé em Deus, o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu sei ter e sei não ter. Se ele está firmado em dinheiro, ele nunca vai saber não ter. Ele vai conseguir dinheiro de qualquer forma. E a forma de nós conseguirmos as coisas, em primeiro lugar, não pode passar pelos princípios do Senhor. Ensine os princípios do Senhor, mesmo que te custe sono, mesmo que te custe tempo. Dedique tempo aos seus filhos, em nome de Jesus. Lá em Belo Horizonte tem o Desperta Débora. E eu quero instituir a partir de agora, em nome de Jesus, o Desperta Paz da UE. Desperta a paz na UE. Desperta a paz na UE. Glória a Deus. Venha nos fazer uma visita. Arujá Lagos Boulevard, Estrada de Santa Isabel, 1201, Sala 123, Arujá, São Paulo.